Um, dois, três, já gravando? Fala galera, Cleuzinha. Oi, gente. Tudo bom? Bem? Atualidades no ar, terça-feira estamos aqui. Oba! É. Pós-Copa, ficou Pois- feliz com o resultado? Fiquei, será? Não sei. Ficou. Não sei. Ficou. O Brasil saiu, gente, eu me desinteressei por completo, tô assistindo o Wimbledon já. Jogos de 6 tênis. horas, 6 horas, jogos de tênis de 6 horas, os caras se matando lá. Daqui 4 anos tem Copa de novo, a gente torce pelo Brasil novamente. Isso aí. Né? Mas foi legal essa Copa, eu me diverti um monte. Boa. Né? E a gente aproveitou bastante para fazer intertexto, para falar de coisas relacionadas a futebol e não futebol também, que a Copa possibilita, né? A gente aproveitou para O dizer esporte, isso pro pessoal. né? O esporte em geral é muito legal pra gente, pra pensar É. muitas questões humanas, a competição, fair play, tudo isso. O esporte é bacana. Agora, nessa última semana, né, Chibata, dentre tantas coisas que têm acontecido, pessoal, a gente resolveu sublinhar aqui duas situações que envolvem aí a relação com cuidado com as crianças, né? A gente resolveu sublinhar, destacar, ter uma noção aí, conversar um pouquinho sobre a vinda da Malala para o Brasil, ativista paquistanesa, e sobre a situação toda que envolveu a retirada das crianças do time de futebol dos meninos tailandeses e o seu técnico da caverna, né? Que aconteceu aí nessa última semana, pré-finais da Copa. Primeira coisa para chamar a atenção disso é assim, a simbologia disso, né? Criança no mundo ocidental é ainda a gente fica muito sensibilizado, né? Todo mundo olha com muito carinho para isso e fica assim consternado, né? Também a gente já citou aqui as questões da separação entre filhos e pais, né? Lá Na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, quando tem criança, a gente tem que pensar isso, né? A construção da figura da criança. Que não é assim, né? Desde sempre a criança foi protegida, não. A utilização do olhar e do cuidado para com a criança é uma coisa historicamente recente, né? Antes a criança era vista como um adulto pequeno ali, que talvez tenha menos força, mas ia crescer e ia virar um adulto, é para isso que servia, né? Esses direitos das crianças, o olhar e o cuidado com a criança, entender que a criança não é um adulto, né? É uma coisa que foi construída pelo Ocidente, essa proteção toda que envolve isso. E por isso, hoje, quase que uma unanimidade, a gente fica muito balançado quando vê crianças em situações de vulnerabilidade, de perigo, e isso que junta muito, né, as pessoas. Então a questão das crianças ficarem na caverna com o técnico, né, de futebol que fica lá preso, dá bem a dimensão disso, né, como o mundo se mobiliza para tentar ajudar aquelas crianças. Não que com adultos não fosse isso, porque a gente viu isso também lá no Chile. Sim, Né? com os mineiros Não que ficaram não se presos. sensibilizasse, tal, mas com criança a gente fica assim, tipo, meu Deus, aquelas crianças, se fosse alguma criança que eu conheço, se fosse um filho meu, um sobrinho meu, todo mundo tem esse carinho, né? E outra coisa que eu lembrei quando você sugeriu essa ideia, era como o mundo consegue se sensibilizar e se ajudar quando precisa, né? E principalmente quando às vezes os estados ficam mais por fora disso tudo, né? Os chefes de estado, as brigas, as desavenças, né? Quando vai lá a pessoa física, quando vai lá O voluntário. o voluntário e fala assim, não, eu vou ajudar aquela pessoa que está lá no outro lado do mundo porque eu sei mergulhar. E é uma coisa muito arriscada, mergulhar em caverna e tal. E aí envolve muita coisa. Fala um pouquinho, Cleusa, daqui a pouco eu complemento mais algumas ideias que eu tive sobre tudo isso. Então, Algumas viagens. na verdade é uma ideia assim que são iniciativas particulares, iniciativas privadas que acabam ou servindo para aquela situação específica ou desenvolvendo outras situações e mecanismos que podem servir para frente. Aí. Então tem algumas coisas aí para a gente colocar como possibilidade de leitura, de intertexto, de interrelação. Primeiro, a Malala só se torna essa ativista com representatividade mundial por causa de uma tragédia que acontece com ela, né? Ela levou um tiro de talibãs em 2012. Aí em 2014 ela é a mais jovem pessoa a receber o Prêmio Nobel da Paz e a partir disso ela fica conhecida ou muito mais conhecida no mundo todo e passa a cuidar especialmente, gente, do acesso de crianças à escola. Mais especificamente em lugares onde era proibido, onde ainda é proibido, do acesso de meninas à escolarização, né? E aí, assim, ela fez uma fala aqui no Brasil
que foi mais longa e falou para líderes e tudo isso em São Paulo, mas também depois ela circulou pelo Rio de Janeiro, foi a Salvador, enfim, ela circulou pelo Brasil e completou seus 21 anos no Pão de Açúcar, ou fez questão de publicar a comemoração, né, de 21 anos no Pão de Açúcar no dia 12 de julho. E olha só, ela é uma moça tão nova, né, e com tanta coisa, ou tanta simbologia aí em prol do ativismo relacionado à educação. E tem uma série de situações, gente, que ela fala que parece assim uma coisa tão simples, né? E a gente diz, olha, na verdade são iniciativas privadas, de novo, que precisam dar conta daquilo que os governos não conseguem, seja por negligência, por incompetência, por irresponsabilidade ou por uma série de outros fatores não conseguem dar conta com a população, né? E tem uma série de itens que ela vai elencando e ela começa com leitura, ela diz, ó, ler é fundamental. E eu queria fazer essa associação justamente, Shibata, quando a gente fala de maneira denotativa, real, de tirar as crianças da caverna, né, lá na Tailândia, a leitura é uma maneira simbólica da gente metaforizar a ideia do mito da caverna, do Platão, de dizer, ó, as pessoas conseguem sair da caverna, que não é uma atitude cômoda e confortável, né, gera desconforto quando a gente sai da caverna, mas é só por intermédio da leitura, do conhecimento, da construção, de se sentir mesmo incomodado com aquilo que você fica sabendo sobre as coisas. Então, né, associar esse cuidado, essa percepção de que leitura é fundamental, escolarização é fundamental, quando perguntam a ela se ela queria, ou como ela faria, ou enfim, o que ela sente, se ela quer se vingar de quem atirou nela. E ela diz assim, sobriamente, né? Ela diz, olha, minha maior ou melhor vingança é educar as pessoas para que não façam isso, inclusive os filhos e filhas de quem fez isso. Né? Então, quer dizer, é uma maneira de enxergar a vida, e também quando a gente vai metaforizando essa questão toda dos meninos lá na caverna, é legal porque a gente viu outro comportamento das pessoas à volta da caverna. Então, algumas coisas que vieram para nós, né, de informações, assim, eles não divulgavam o nome de cada criança que era retirada, de cada adolescente tirado da caverna, para não deixar os pais em situações diferentes, do tipo, meu filho está lá dentro ainda, que tristeza, e você diz, ufa, o meu já está lá fora, né? Então eles mantiveram isso em segredo, até tirar todos. Depois, o que se viu, e principalmente as televisões ocidentais, Shibata, estavam surpreendidas com isso, diz, puxa, como assim? Os pais não estavam lá cobrando, gritando, protestando, diz que havia um silêncio de muita calma, um silêncio muito singular. Diz, bom, eles sabiam que todo mundo estava fazendo o que era possível e o que era necessário, né? E aí eles disseram que não, que eles não iam fazer, ou de exigência, ou de essa coisa que às vezes a gente vê acontecer em outras culturas, né? Então, principalmente as televisões ficaram assim, disseram, mas como esse pessoal não está se descabelando, não está gritando, não está tudo isso? E a gente tem a chance de conhecer um pouquinho também esse comportamento diferente, né? Dependendo da cultura. Né? Só para linkar aqui, a Cleusa trouxe essa ideia aqui, deixa eu ver se o nosso... Né, quem está conversando com a gente consegue aprofundar um pouco isso. O mito da caverna do Platão, né, para refrescar a memória de vocês, é aquela que diz que o homem, né, o sujeito, ele está aprisionado, né, olhando para o fundo da caverna, e o que ele pode ver é sombras. É uma metáfora que o Platão nos traz, para falar que nós, né, a gente consegue ver sombras da realidade, a gente não consegue aprisionar toda a realidade e entender as coisas. Por isso essa coisa da verdade relativa. Então, né, e aí ele puxa a sardinha para ele, somente os filósofos teriam essa condição de olhar lá para fora, onde está o mundo real. Então a gente vê sombras. E a gente sai das sombras, e isso é legal, você falou da Malala falando da leitura, né, da escolaridade, da educação. Isso faz com que a gente apreenda o mundo de uma forma um pouquinho mais real, talvez, certo? E aí os meninos estão lá na caverna, e o que faz com que eles saiam da caverna, e aí que eu quero fazer esse link, é justamente uma tecnologia, né,
fabulosa, brilhante, né, que envolve o mundo inteiro, que envolve o Ocidente. Tecnologia, né? perícia, habilidade e voluntarismo. Coragem, né? Porque o sujeito se arriscar, né, para salvar uma criança, entrar naquele lugar, né, vocês podem ver as imagens, mergulhar, é um lugar muito arriscado para mergulhar. Então você tem que saber mergulhar, como fazer, então estudo da geografia do lugar, como fazer isso, desde o sujeito, sei lá, quando que inventaram o cilindro para mergulho. Então veja quanta tecnologia está envolvida nisso, quanta tecnologia do homem, da humanidade, né, para tirar aquelas pessoas da caverna. Então aí fica uma outra metáfora também bem legal, né, de você conseguir, através de toda essa tecnologia, de todo o empenho humano, do engenho humano, né, fazer com que aquelas crianças sejam retiradas da caverna. Fica a metáfora fica bem vestida, bem explícita e fica bem bacana. E fica bem bacana do desenvolvimento de tecnologias paralelas, porque quando a gente vê, por exemplo, o Elon Musk, que é o cara lá da Tesla, e que hoje é o cara da inteligência artificial, quando se fala nisso, né? Ele sugeriu e se prontificou a construir um mini submarino, então. Mas aí o pessoal da Marinha disse, ó, não vai rolar para esse empreendimento, para isso que a gente precisa, não é o que vai nos ajudar, não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo, pessoal, é uma quase tragédia, uma situação tão assim difícil como essa, né, que exige esse tipo de desenvolvimento tecnológico que pode criar possibilidades para outras ações, para outras intervenções. Né? Bacana. Bom, você separou alguns links referências, e alguns filmes, pessoal. Fiz até uma colinha, porque assim, ó, tem vários filmes e todos esses que eu vou citar aqui estão ou na Netflix ou estão disponíveis no YouTube. Então, fique esperto. São filmes relacionados, Shiba, a crianças em situação de vulnerabilidade. Só pra gente saber, já tem produtora disputando os direitos para fazer o filme das 12 crianças e o técnico lá na Tailândia, né? Então, já vai aparecer, pessoal. Então tem, vou citar, mas eu deixo linkado aí também. Filha da Índia, A Dança dos Guerreiros, Irmão de Sangue, Nascidos nos Bordéis, Promessas de um Novo Mundo e Crianças de Gaza. Todos eles trabalham com diferentes realidades de crianças em situação de vulnerabilidade pelo mundo. A moçada sempre gosta de assistir isso daí, né? Criança no vídeo, a galera fica assim. E principalmente, né, quando a gente pensa na situação e na quantidade de crianças que a gente tem em vulnerabilidade no Brasil ainda, né? Que não é um assunto superado, vamos dizer assim, infelizmente, né? Agora, gente, para você conhecer melhor a Malala, tem alguns documentários. Tem dois, na verdade, tem dois, uma entrevista e um documentário na Netflix, um chamado Malala, que é um documentário que vai falar sobre a vida dela. Você tem que conhecer, uma personagem hoje, né, super importante no mundo. E a outra é uma entrevista dela com o David Letterman, né, na série de entrevistas que o David Letterman está fazendo para a Netflix. Acho que a segunda convidada é a Malala. E é super legal porque ele vai mostrar onde ela está estudando agora. Então ela foi para super universidade, mas ela é super tranquila, ela é de uma delicadeza assim e de uma tranquilidade, né, para uma pessoa que passou pelo que ela passou. Parece que ela não tem assim aquele revanchismo, um rancor, ela é uma pessoa assim muito bacana. Ela muito tem um caráter próprio de quem enfrenta situações traumáticas com sobriedade. Né? É bem isso. Então, e tem o Eu Sou Malala também, que foi a primeira grande obra que é uma referência biográfica, né, gente? É um livro biográfico que ela conta a história dela e que foi isso que fez com que a gente pudesse conhecê-la melhor aqui no Ocidente. Né? Legal, galera. Ó, eu aposto que você não tinha visto essa conexão entre, né, a educação da Malala, as crianças, a caverna e como o Ocidente, buscando prosperidade, buscando estudo e a iluminação, faz com que a gente saia da caverna. Né? Lá do Platão dos gregos. É isso aí, ó. Legal. Intertextos produtivos para você. Boa semana, gente. Um abraço. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.